Agora sim, oficialmente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro síncrono. Então, pós-feriado, né? Então, tivemos já um tempo sem nos ver. Mas vamos lá, vamos retomar, vamos ver conteúdo novo. Já tivemos um conteúdo também compartilhado com vocês de uma maneira assíncrona. Inclusive, eu já vou aproveitar e explicar mais ou menos a dinâmica das aulas, tá? Então, a gente vai seguir mais ou menos essa estrutura, onde vamos ter encontros síncronos. Nisso vai ser sempre compartilhado o conteúdo de vocês. E em alguns momentos ele não vai ser síncrono, mas teremos conteúdos, ou seja, nossas aulas, isso vem do presencial, tá? São 2 vezes na semana. Então, no nosso caso, terças e quintas. Um diferencial que a gente tem aqui nos síncronos, no remoto também, desculpa, tá juntando as turmas. Então, a gente acaba juntando turma 1 e 2 no mesmo horário, por praticidade, tá? Então, foi algo que eu acordei com o professor George, porque ele aproveita para as aulas de programação, então ele faz um encontro síncrono de uma só vez com todos vocês. Remotamente é mais fácil de comportar toda essa galera em uma sala virtual, né? Presencial seria um pouco mais complicado, mas no virtual a gente consegue administrar melhor, eu diria, tá? As duas turmas juntas. Então foi algo que a gente acordou já de alguns semestres, e a gente faz isso, de intercalar os horários. Então eu pego um horário, ele pega o outro. Algo que a gente ainda está tentando fazer, tá? Não deu muito certo por conta dos feriados, essa quebra da semana, mas tentar intercalar os dias também, até porque eu particularmente acho muito puxado vocês ficarem 4 horas seguidas em conteúdos síncronos, tá? Então 2 horas minhas e 2 horas de programação, eu acho muito puxado. A gente está tentando, agora não para de entrar gente também. A gente está tentando intercalar essa história de fazer um dia da semana ele, um dia da semana eu, para justamente não ficar muito puxado para vocês. Mas vamos ver. A gente ainda está tentando adequar os calendários, o plano de aula. Plano de aula que, inclusive, eu sei que estou devendo, tá? Eu e Mike a gente deixou relativamente redondinho. Vamos estar compartilhando com vocês, tá? Eu vou compartilhar depois do final da aula, até porque senão dispersa muito aqui, vocês vão ficar conferindo, e com razão, vocês têm que conferir mesmo. Mas depois, no final da aula, depois eu compartilho com vocês, vocês podem olhar com calma. E no futuro eu vou explicar alguns detalhes do plano em si, mas a princípio, só para vocês entenderem, pelo menos o que é importante para vocês entenderem por agora é assim: vai ter uma tabela, uma planilha, onde vamos ter as datas, cada uma dessas datas tem um conteúdo específico de aula, que pode estar associado ou não a alguma atividade. Então, basicamente é isso para vocês entenderem. Depois tem outras abas, tá, da planilha, que eu vou explicar com mais calma em relação às atividades, notas, critérios de avaliação, correções, mas, enfim, são detalhes mais para o futuro. Mas, por enquanto, só para vocês entenderem o que vai ser compartilhado, então tem essa planilha de datas, tá, as datas das aulas, onde vamos ter conteúdos, e como estava explicando antes, vamos ter conteúdos síncronos, como os que estamos tendo agora, tá? E vocês podem estar presencialmente, online, né, de forma síncrona agora comigo, ou não, conferindo esse conteúdo depois gravado, tá? Eu compartilho sempre depois também no final da aula. Mas vamos ter um encontro síncrono e um depois que é só compartilhado um material. Material que vai ter algum conteúdo da disciplina, tá? E não são raras as vezes que tem alguma atividade para executar. Atividades que não necessariamente valem nota, mas que são importantes vocês executarem, pois é um conteúdo que vai ser importante para as outras aulas, tá? Então é algo que a gente faz sequencialmente. Então é importante, principalmente para quem não tiver com essa disponibilidade de tempo de estar acessando isso ao longo da semana, não deixar acumular bastante, tá? Porque isso vai acumulando conteúdo e depois pode prejudicar numa futura atividade, tá? Então, tomar esse cuidado. O link de ontem do e-mail está diferente deste. Ah, então, não sei se a Luana aqui sem querer eu barrei, tá? Mas pede para ela insistir, por favor. O que acontece do link, não sei se é o caso, tá, Weber? O que acontece é assim, o que eu uso, ele é um atalho que leva para essa página, de toda forma. Então, aquele link que eu compartilhei por e-mail para vocês e esse link do Meet são o mesmo. A diferença é que um é atalho pelo outro.
Ah, foi para outra sala? Ah, então só se eu vacilei, tá? Então, se realmente eu posso ter compartilhado o link errado. Então, peraí, deixa eu até compartilhar aqui. Essa é uma informação bombástica. Peraí, só me dá um minuto. Deixa eu pegar aqui o link da sala mesmo. E eu vou jogar no Discord de vocês, pois por vacilo meu eu posso ter compartilhado o link errado. Deixa eu jogar no Discord. Bom, passei nos avisos. Eita, do Discord tá certo, então tem que passar no Siga. Pera aí. Deixa eu jogar no Siga então. Então eu devo ter vacilado no do Siga. Pera aí. Eita, aí eu estou confuso. Bem, enfim, eu não sei qual link está errado, mas eu mandei mensagem geral, flodei geral todos os canais. Muito bem. Mandei pelos links geral. Mandei no Discord, mandei no Siga, espero que dê certo. Quem não conseguiu acessar, espero que consiga. Muito bem, vamos embora, né? Então, confusões à parte, vamos lá. Então, nossa, pô, e passaram o link errado aí também é sacanagem, né? Eu também já não posso fazer muita coisa em relação a isso. Aí já estão sacaneando. Da atividade, tá? Então, justamente a atividade que foi compartilhada com vocês na nossa aula introdutória e também depois o conteúdo que não foi de maneira síncrona, tá? A pergunta é, como foi, né? Então, eu vi muitos compartilharam os desenhos, tá? Eu sei que é um tema bastante delicado para muitos de vocês. E alguns chegaram até a comentar do sentimento em si. O que eu não vi necessariamente foram relatos da dificuldade do desenho, né? Como é que foi esse processo
de conseguir justamente representar um sentimento, né? Então, assim, são vários desafios atrelados a essa atividade. Então, tem o desenho propriamente dito. Ah, faça um desenho de uma árvore, de uma flor, de um passarinho, o que for. Isso já tem uma dificuldade. A outra dificuldade é você conseguir associar isso a elementos que não são necessariamente figurativos, são sentimentos. Então, como eu faço para conseguir representar um sentimento? Ou seja, vou ter que fazer, estou sendo obrigado a fazer um desenho de um sentimento. Então, foram várias coisas juntas, né? Então, eu entendo que foi bastante complicado esse processo. Justo. E aí é justamente eu vou pegar, talvez, revolta de alguns, né? Eu entendo que temos várias dificuldades associadas ao processo como um todo, né? Então, tem a parte do sentimento em si, de conseguir trabalhar essa parte de mentalmente ter uma ideia bem definida, conseguir concentrar, né, no processo da ideia, mentalizar isso como um todo. E a outra é justamente a segunda parte, né? Então você conseguiu visualizar isso mentalmente, conseguiu construir o que você queria na imagem, mas aí vem o desafio manual, de certa forma, de justamente pegar essa imagem mental e reproduzir isso através de um desenho. Então são duas coisas em conjunto, as duas necessárias, porém não necessariamente a mesma coisa, né? Mas são desafios, e eu entendo que cada um pode ter dificuldade em um dos dois, quando não raras às vezes, nos dois, né? Então, tive dificuldade em mentalizar e tive dificuldade em reproduzir isso numa linguagem de desenho. Eu entendo completamente. Já já dou uma acompanhada no chat, tá? Que bombou as respostas, já explico. Então, o que acontece, tá? Ela é uma atividade importante, então em várias maneiras, tá? Primeiro, para entender o nivelamento, como é que está o nível de desenho de vocês no geral. Então, isso é importante, eu ter esse panorama geral. A outra, querendo ou não, acaba sendo uma válvula de escape, tá? Então, alguns acabam utilizando para conseguir tirar isso do peito, né? De certa forma, essa coisa que está agonizando, né? Então, é uma agonia aí que estamos partilhando nesse momento, né? Bastante complicado para todos. Então, isso às vezes ajuda, não são raras às vezes, mas para alguns ajuda. E ao mesmo tempo, leva esse desafio extremo da disciplina, lembrando, é uma disciplina bastante introdutória, tá? Onde essa atividade inicial ela já é bastante avançada. Então não se assustem, tá? Então vamos com calma e ao mesmo tempo, sem querer desmerecer Tony Stark, né, esse grande gênio, que ele prefere correr ao invés de andar, mas eu prefiro o inverso, e até na verdade a abordagem da disciplina vai um pouco mais nesse sentido. Então a gente vai com calma, tá? E aí nesse sentido de calma, a gente vai retroceder um pouco, então vamos aliviar aí a dificuldade do jogo, vamos voltar. Então justamente vamos ao início, ao princípio, ao começo. Então justamente o que já foi compartilhado com vocês, coisas básicas. Então uma pergunta, né, bastante pessoal, mas que acho que não chega a agredir ninguém. Então, como é que você segura o lápis, né? Então, o lápis da forma tradicional. Deixa eu aproveitar aqui a câmera. Então, tradicional, para escrever, tá? Então, maneira tradicional de escrita. Então, tudo bem. Eu entendo, tá? Ah, mas eu escrevo assim, tem pessoas que escrevem assim, tem pessoas que escrevem, sei lá, um negócio meio maluco com o dedo, faz quase um origami no dedo para escrever, e dá certo. Beleza. Eu estou dizendo de padrão, tá? Então, no padrão, geralmente, tá? Então, os dois dedos para apoiar, a pessoa vai lá e escreve. Então, beleza. Então, padrão. Ah, variações. Ah, eu apoio com o dedão, eu não apoio com o dedão, eu uso só os dois dedos, enfim, né? Temos algumas variações em relação a isso. Então, mas no padrão, tá? Vou mostrar o padrão, um videozinho. Videozinho bastante lagado, mas que dá para entender. Então, os padrão, tá? Padrão tripézinho, pode ser com dois ou três, então tripé, apoiou os dedos, tá? Então, nos três dedos aí, apoiou.
Jeito de escrita, tá? Então é o jeito que escreve. E aí vem a pergunta, né? Certo, mas e para desenhar? E não são raras as vezes que a pessoa fala, ué, do mesmo jeito. Então, o mesmo jeito que eu escrevo é o jeito que eu desenho. Uma das perguntas pode vir a ser, e está errado? Não, de forma alguma, não está errado. Eu diria que, assim como na escrita, se vocês estão utilizando a pegada tripé ou qualquer uma outra variação, e mais maluca que seja, e está dando certo, eu acho que é aquela história. O resultado ele acaba se justificando, né? Então eu pego de uma forma estranha no lápis, mas eu consigo escrever e dá certo. Para mim funciona. Beleza, no final do dia é o que interessa, né? Então se serve para escrita, também por que não pode servir para o desenho? E é a mesma coisa. Para quem utiliza principalmente essa pegada padrão, é muito comum, então, tanto para escrever quanto para desenhar. O que eu posso dizer sobre isso? Não necessariamente está errado, pelo contrário, como eu disse, da forma que funcionar para vocês. Eu só particularmente acho que acaba limitando, e aí é uma outra história. Então, esse tipo de pegada, não necessariamente que ela está errada, mas tem outras, e aí cabe a cada um de vocês experimentarem, alguns experimentaram, vieram com relatos, e eu acho que o importante é isso. Primeiro, não são todos que vão se adequar a todas, ou seja, vocês podem até experimentar todos os tipos de pegadas no lápis e ainda assim voltar para padrão. Então, não são raros. Às vezes, professor, eu testei todas elas e eu acho que a maneira tradicional de segurar o lápis, ainda para mim, é a melhor maneira de se desenhar. Ok, eu acho que o importante é testar. Então, testei. O que eu posso dizer, tá? Antecipadamente. Se a maneira de escrever é algo que vocês já usam boa parte da vida de vocês, tá? Então vamos, sei lá, desde criança, mas vamos considerar a alfabetização, então 6, 7 anos. Então, desde essa época, vocês já utilizam a pegada tripé padrão ou qualquer outra variação dela. E se você usa esse mesmo tipo de pegada para o desenho também, é natural que você tenha uma habilidade maior para esse tipo de pegada, até pela questão do tempo, né? E essas pegadas novas que surgiram agora nesse conteúdo, vocês foram treinar em uma semana, menos, em 3 dias, um dia, é mais que natural que ela seja estranha e que ela não pareça tão adaptada quanto a que vocês já estão acostumados há muitos e muitos anos, né? Então, anos de prática, prática diária, enfim. Não são raras às vezes, não sei vocês, tá? Mas eu digo até no meu caso específico, que a escrita manual não é algo que eu faço tanto hoje. Então, quando eu faço é uma anotação, algo rápido, algum endereço, alguma coisa básica, tal, algum realmente rabisco ligeiro, que eu faço manuscrito. Geralmente estou digitando, então é mais prático digitar. E no trabalho eu geralmente digito. Mas na parte do manuscrito em si, eu já não tenho tanta habilidade, porque eu já não uso tanto. E quando uso, é algo muito desgastante e cansativo. E aí eu tenho uma história bastante curiosa. Quando eu entrei na UFC, a gente teve uma prova, uma das provas, né? Uma das provas é justamente uma prova escrita, que você tem que fazer próprio punho. E eu já não estava acostumado. E você tem, sei lá, 4 horas de prova e escrevendo. Então, o conteúdo eu tinha. É um negócio muito parecido com o desenho de vocês. Tipo, a ideia eu tinha na cabeça, só não sabia passar isso à mão. E no caso da minha prova foi muito semelhante. Assim, o conteúdo estava todo na cabeça. Mas chegou uma hora que minha mão já estava atrofiando. Não conseguia mais escrever à mão. Doía, tinha muitos anos que eu não escrevia à mão. Então já era um negócio que estava. Parecia já um tiranossauro, assim, que o lápis já estava encurtado, assim, um negócio que eu já não conseguia escrever. E eu precisava escrever, eu tinha conteúdo faltando, mas a mão já não respondia, era um músculo que já estava atrofiado por estar acostumado a digitar. Então é algo muito comum. E eu trago isso para o desenho também. Então, se vocês não exercitam muito o lado manual, tá? Essa parte física propriamente dita,
E vai perdendo o costume, vai perdendo a habilidade. Então é importante essa parte mais física da coisa também ser trabalhada, tá? É importante. Vamos lá, né? Algumas pegadas. Então, pegada tripé, eu acho que ela é mais tranquila, até porque ela se assemelha muito ao padrão de escrita. A sobreposição, eu acho que ela foi um pouco estranha para algum de vocês, não só o uso em si, mas a própria pegada. Eu prometi, tá? Já já vou mostrar. E eu acho que a mais traumática ainda talvez tenha sido a sobreposição invertida. Então, para quem não está acompanhando, tá? Depois eu vou mostrar no papel, mas enfim. Essa da imagem, tá? Ele apoia com o dedo aqui no lápis e apoia com o dedão. Eu, particularmente, uso os dedos só para apoiar. Eu não seguro com esses dedos. Eu seguro com esses dedos aqui. Então, é algo que eu gosto de trazer o lápis. Nesse caso, o lápis cotoco não funciona muito bem, tá? Eu prefiro um lápis um pouco maior. Deixa eu pegar um lápis escuro para não dar tanto reflexo. Então, eu prefiro um lápis maior, tá? E é justamente eu apoio na palma da mão. Eu, particularmente, não uso o dedão aqui na frente. Eu uso o dedão atrás. E aí, eu gosto da pegada, eu faço tipo um taco de sinuca. Então, eu coloco de apoio entre os dedos e eu só guio ele. Então, basicamente, o dedão aqui segura o lápis, vai depender muito do tamanho dele, né? E aqui, igual a sinuca, eu só coordeno ele e dou a direção que eu quero. Já já eu mostro no papel para vocês entenderem. Minha variação, tá? Eu diria que essa é a minha variação da pegada sobreposição. Para quem usa desse jeito, apoiado aqui na frente, beleza. Mas eu particularmente prefiro trazer o dedão para trás e só apoiar. Já já vou mostrar o resultado disso. Então, o que importa, na verdade, é mais aqui. E esses da frente aqui é só de apoio. Esses dois aqui não precisa. Poderia ser uma tartaruga ninja que eu ainda conseguiria usar a pegada de sobreposição numa boa com os 3 dedos. Então, esses 2 dedos eu não utilizo, tá? E aí eu posso usar tanto o jeito tradicional, vamos chamar dessa forma, né, de mão para cima, ou invertida, né, mão ao contrário, que foi mais traumático para alguns de vocês. E já já eu mostro no papel o jeito de riscar e o porquê de cada uma delas, né? E justamente, a da discussão, né? Existe uma delas que é correta, então eu quero desenhar, eu preciso obrigatoriamente usar sobreposição invertida, preciso utilizar obrigatoriamente um outro tipo de pegada? Não para nenhuma dessas perguntas. E aí a pergunta do depende, assim, depende do que você quer fazer. E como eu disse lá no início, não é errado usar o tripé tradicional, mas ele acaba limitando de outras que poderiam justamente trazer um benefício maior de acordo com o que você busca. Então é assim, nem todas, pelo contrário, elas não são apropriadas para tudo. Então, eu quero utilizar uma sobreposição para fazer o acabamento do desenho. É possível? Possível é, mas não é a mais indicada. E é uma ainda pior. Eu quero usar a sobreposição invertida para acabamento. Como eu disse, é possível, mas ela não é nada apropriada para isso. Eu particularmente utilizo a invertida mesmo, são raras as vezes que eu uso, tá? Mas quando uso é mais para um esboço, aquele bem inicial mesmo. E depois tudo que precisar de uma definição maior, eu já vou para outros tipos de pegada. Então, seja a sobreposição, a normal, ou mesmo a tripé tradicional, e aí vai variar justamente a altura do lápis, mas para definição de traço, eu tenho um controle muito maior assim do que necessariamente com a sobreposição, mas isso vai variar de cada uma das pessoas, tá? Tá aí, jeitos diferentes de segurar o lápis, a gente vai aprendendo. E aqui tem algumas variações, tá? Então, criar linhas mais soltas, criar linhas grossas e firmes, criar linhas longas e arqueadas. Então, a gente tem variação, né? Uma que não está especificada, por exemplo, então fazer um arco no lápis, tá? Então, você pode segurar bem na parte traseira do lápis, tá? Então, bem atrás
e arquear o lápis de uma maneira muito mais fácil do que usar o tripé tradicional e tentar arquear. O teu ângulo fica muito menor, né? Enfim, algumas variações. Deixa eu mostrar aqui mais um videozinho. O Proco é um canal muito legal, tá? Que depois vocês podem acessar. Ele tem várias dicas. E ele vai comentar justamente a pegada tripé. Já já vou explicar o porquê dessa ponta bizarra do lápis, tá? E aí percebam a questão da curvatura, né? Então, traços mais precisos, por consequência. E o controle, né? Como se fosse uma escrita. E a mais bizarra aí. Ele utiliza essa parte do dedão para frente, tá? E eu não gosto assim, mas vai de cada um. Pode ver que ele apoia o lápis na lateral da mão, eu faço bem na palma. E a invertida, tá? Beleza, já já vou mostrar isso aí também. E aí a gente vai para a segunda discussão. Então, ponta de lápis, né? Então, justamente, a ponta tradicional, deixa eu tentar focar aqui. Então, a ponta tradicional de lápis, né? Deixa eu tentar tirar aqui, escurecer. Beleza? E a ponta mais de assassino, né? Então, que faz uma lança, né? Um punhal aí. Qual a diferença, né? Então, a diferença é justamente a área que você tem do lápis. E a mesma história. Não é porque você vai desenhar que você obrigatoriamente tem que criar uma ponta maior, mais alongada, principalmente porque ela quebra muito mais facilmente. Se você deixar cair no chão, se você apertar muito no papel, ela vai quebrar. Mas tem as vantagens. Então, principalmente para luz e sombra, você tem uma área de contato muito maior, que associado isso a algumas técnicas, como o tipo da pegada que você for utilizar, então você consegue trabalhar isso melhor, você consegue um resultado melhor conciliando várias coisas. Então vai ter o tipo de pegada, vai ter o tipo da ponta, e eu vou mostrar algumas variações rapidinho para vocês aqui. Só um intervalo aqui na câmera, rapidinho. Só ajustar aqui. Vou tentar fazer um experimental aqui para ver se vai dar para acompanhar ou não. Vamos ver. Deixa eu ajustar. Então, na pegada, tá? Deixa eu tentar afastar um pouco mais. Beleza. Então, a pegada. Pegada tripé, tá? Tradicional. Então, como se escreve com lápis, tá? Então, a vantagem, justamente, ter uma definição maior de traço. O traço em si, eu não sei se vai dar para enxergar, deixa eu aproximar, tá? Então, o traço tradicional, tá? Então, não tem problema fazer ele com controle, uma curvatura maior, enfim, você tem um controle maior, né? E aí, justamente, a pegada de sobreposição. Então, com a minha variação, tá? Você pode fazer ela de uma maneira mais solta, então a vantagem dela, justamente para esboçar, então você faz um traço já mais longo, mais solto, mais controlado. Tem a pegada de sobreposição invertida, que você pode fazer também, então nessa pegada. E aí, qual a variação? Então, basicamente, para o meu caso, eu acho que a invertida, até porque, por consequência, se eu aplicar muita força, o lápis vai escapar da mão, então eu não consigo aplicar muita força.
Então ela já naturalmente fica uma escrita mais fraca, já por consequência, então eu uso mais para esboçar. A sobreposição normal, virada então para baixo, eu consigo já aplicar mais força, então se eu quiser fazer um traço mais escuro eu consigo, quase tanto quanto a tripé, então questão de força eu já consigo aplicar bem mais força. O que eu não consigo seria um controle muito preciso igual a tripé. Se eu quiser fazer traços pequenos, até pela inclinação do lápis, eu já não teria um controle tão bom quanto a pegada tripé tradicional, tá? Se eu for fazer traços mais definidos. Mas tá, qual a vantagem, né? Então, justamente, uma das vantagens que tem em utilizar esse processo é o que eu tinha comentado da luz e sombra, né? Então, a parte da luz e sombra, a gente pode justamente utilizar uma ponta como essa, então mais alongada. E aí, com isso, você pode deitar o lápis utilizando a área dele, e aí você consegue uma área de sombreamento muito maior do que eu conseguiria se eu fosse fazer uma pegada tripé. Então, essa é uma das vantagens, tá? Se eu for na ponta tradicional de lápis, então justamente o lápis apontado de uma maneira mais tradicional, se eu for fazer ele deitado, já não tem uma área de contato tão grande, mas ainda assim acaba sendo mais do que uma pegada tripé tradicional, tá? Mas percebam que o apontado com aquela ponta de lança, né? Então eu consigo fazer uma área muito maior e variando força, né? Eu tô na pegada de sobreposição, tá? E aí eu consigo fazer com menos força e posso ir aplicando cada vez mais força para já ter um degradê já mais ou menos pronto. Beleza? E lapiseira, né? Lapiseira, vou usar uma bem escolar aqui só para exemplo. Então, lapiseira ponta muito fina, tá? Então, por mais que eu deixe exposta a ponta, eu não consigo trabalhar algo assim, tá? Não consigo. Em contrapartida, né, a vantagem dela é você ter justamente uma ponta muito mais precisa, né? Coisa que, por exemplo, se o lápis eu for utilizar principalmente essa ponta aqui, eu for utilizando muito para sombrear, ele vai ficando cada vez mais desgastado. Eu não consigo uma ponta com uma precisão tão grande quanto a lapiseira. Consequentemente, a gente tem outras lapiseiras, tá? Eu vou mostrar para vocês diferentes pontas. Então, já já eu mostro, eu vou só ajustar a câmera, daí eu mostro, só para mostrar o resultado. Então, essa aqui é lapiseira também, só que essa tem a ponta bem mais grossa. Essa dá para fazer uma trapaça, dá para deixar igual não, tá? Mas mais parecido com o lápis. Essa lapiseira, mas ela tem a ponta bem grossa, tá? Vai ser difícil focar aqui. Depois eu mostro para vocês. Mas eu mostro a variação depois. A escolar zona, né? A tradicional. Essa aqui é mais fina, não tem jeito, tá? Por mais que eu tente. Eu estou na mesma inclinação da outra, não vou conseguir. E uma intermediária, um pouquinho mais grossa, mas ainda assim também não vou conseguir. Então, aquela outra é uma variação maior. Vamos voltar para a câmera padrão. Espera aí que eu já falo com vocês. Beleza, voltando ao padrão. Deixa eu dar um fim nisso aqui. Diga lá, Manuel. Natal, que papel é esse que você está usando? Qual é a gramatura?
Ah, esse meu é bem fuleiro, é 75 mesmo, é o padrão. Ah, beleza. Valeu. Agora, para minha surpresa, tá? Eu fui na Calunga no final de semana e tinha lá um sulfitão lá da massa, lá, aquele que vende a resma, 500 folhas, de 90 gramas. Não era um preço tão acima, assim. Então, às vezes são coisas que a gente se surpreende. Dá para achar, dá para achar. Eu sei que acha porque eu vi, tá? Mas o padrão de sulfite geralmente 75, tá? Mas eu encontrei esse de 90, que sempre é bem-vindo, tá? Principalmente se o valor não for muito acima, vale a pena. Diga lá, Grazi. O que é? Como assim 75 e 90 gramas? É tipo a Ah, grossura do papel? isso, é justamente a espessura do papel. O quanto que ele é grosso, é. O padrão, essa folha. Deixa eu pegar aqui que eu descartei. Obviamente que não vai dar pra gente medir, tá? Mas essa padrãozona aqui, geralmente 75, tá? Aí, logicamente, 75 para 90 não é assim uma diferença muito grande. Se você colocar uma do lado da outra, você vai achar que é quase a mesma folha. Mas se você ficar dobrando, ou tentando ver pelo menos a espessura, elas isoladas é difícil, tá? Se você for pegar esse papel agora, esse é 75 ou 90, difícil saber, mas se você colocar um do lado do outro, você consegue perceber um pouco de diferença sim. Logicamente que os mais grossos, né, então 120, 140 e assim por diante, aí você percebe bem mais, né? Mas é o que eu disse, 75 é o padrão, mas esse de 90 é o chamequinho padrão, esses escolares, geralmente 70, 75. Mas dá para achar uns 90 aí, vez ou outra, se eu não me engano, até Chamex, que é da mesma empresa do Chamequinho, de 90 gramas. Então é algo aí bem-vindo. Beleza? Continuar. Já eu dou uma geral, tá? Pera, deixa eu pular esse vídeo aqui. Por falar em pontas, né? Vocês também podem fazer na ponta do lápis, né? Então dá para fazer aí. Dá para fazer esses tipos de coisas também. Não que seja algo trivial, não que seja algo necessariamente útil para o desenho, mas é possível. Então é possível. Lapiseiras, né? Então, para a galera da lapiseira aí, lapiseiras tem muitas variações. Então, alguns exemplos, tá? 03, 05, 07, 09, esse número também é espessura, tá? Espessura do grafite. Padrão. Padrão de lapiseira, geralmente 05, tá? 05 é a mais comum. 03, geralmente é utilizada para desenho técnico. 07, 09, eu particularmente gosto mais para o desenho por ser um pouco mais grosso. A 05 ela sempre acaba quebrando muito na minha mão, principalmente quando eu uso mais grafites macios, tá? Eu tenho até um exemplo aqui. Foca aí, produção. Então, 05, tá? Esse aqui é B, que já já eu explico o que quer dizer esse B, mais 05 para lapiseira 05. E da espessura de lapiseira que eu estava mostrando para vocês, vamos ver se vai dar para enxergar algumas delas aqui. Foca aí, produção. Então, são 3 pontas, tá? Então, dá para ver que a do meio é a mais fininha. Deixa eu colocar na ordem, vai. Pronto. Da mais fina até a mais grossa. Então, aí temos 0,5, 0,7 e 2,0. Essa aqui parece uma ponta de metal, tá? É grafite também. Essa é 2,0. Deixa eu mostrar grafite. Grafite assim, tá? Esses tarugos. Ah, ela é legal para desenhar, até porque, como eu tinha mostrado para vocês, já tem uma liberdade maior de fazer aquela inclinação igual do lápis para fazer luz e sombra, então ela é bastante agradável para isso. Essa é chinesona, tá? E aí depois eu falo, o jabá depois dessas lojas chinesas. Se você tiver paciência, e como eu disse, ultimamente está chegando em torno de um mês, então nem é tão demorado assim. Dá para achar muito material de desenho muito em conta aí na China, quem tiver paciência de importar. E até hoje, pelo menos desses materiais, eu nunca comprei nada tão extravagante também, então nunca fui taxado. Então é algo sempre interessante. Vale a pena pesquisar. Quem não tiver paciência, sempre tem uma papelaria de bairro aqui com preço bom.
dá para achar também com preços bastante competitivos. Muito bem. Vantagens e desvantagens, tá? O lápis, ele tem uma amplitude maior, como eu disse, o grafite ele pode ser apontado, pode ser ajustado de acordo com a tua necessidade. As lapiseiras, principalmente essas mais finas, padrão, tá? 03, 05, 07, elas têm uma ponta muito fina, que a vantagem, por consequência, é você ter sempre essa precisão no traço, ou seja, se você quiser sempre um traço fino e preciso, o lapiseira é ideal. Então não tem aquela coisa que a ponta vai engrossando de acordo com o que você usa. A ponta é sempre a mesma. Então você foi lá, no máximo quebrou, trocou grafite, enfim, está sempre pronta. Lápis é aquela história de tempos em tempos você precisa apontar, você precisa ajustar, quiser fazer essa ponta estilo lança, tem que pegar o estilete, ficar lá afiando, então dá trabalho, tá? Lapiseira é muito mais prático, mas a vantagem do lápis é ter essa amplitude para luz e sombra, esse tipo de coisa, e assim por diante, tá? Então é o que eu digo. Não tem necessariamente um material melhor que o outro. Tem os que talvez sejam mais apropriados para aquilo que você está fazendo, e tem os que estão mais adequados por teu uso. Então, algumas pessoas acabam se adaptando a um determinado material e funciona para elas. No quadro, então, tá na projeção. Temos alguns tipos, por exemplo, de tintas, né? Então, uso de tintas, tem caneta esferográfica, bico de pena, marcador, pincel e assim por diante. E dá para ver nessa variação de materiais o tipo de escrita, né, que você consegue com isso. Você consegue variar a espessura ou não, se é um traço mais fino, mais preciso, mais escuro, mais claro e assim por diante. Então, é aquela história. O material vai variar muito de acordo com o que você busca, o que você precisa. Então, ter esse domínio maior em cada um deles é importante, porque justamente não que você não consiga fazer um traço mais grosso com uma caneta mais fina, o inverso não é verdadeiro, tá? Mas uma caneta mais fina consegue fazer um traço mais grosso, mas você vai gastar muito mais da caneta, muito mais tempo e assim por diante. Então, saber a potencialidade de cada um desses materiais acaba te economizando tempo. E a gente viu que não só a questão do material em si, mas também o teu próprio corpo, né? Como o teu próprio corpo responde em relação a isso. Então a gente viu que tem a questão propriamente dita da pegada, né? A questão da mão. Além da mão, temos as articulações, ou seja, temos variações de rotação, pulso, cotovelo e ombro. Então, rotação, basicamente, dando tchauzinho, né? Então, pulso, cotovelo ou ombro, né? Como a nossa escala, por exemplo, uma folha A4, essa padrão aqui, aquela de impressora, tá? A gente não tem uma área útil tão grande a ponto de usar muito o ombro. Se eu for usar o ombro aqui, só se fosse um arco que fosse pegar a folha toda, por exemplo. Aí faria sentido usar o ombro. Mas a rotação de ombro, ela acaba sendo mais não tão utilizada numa escala como essa. Se fosse algo maior, tá? Fosse desenhar num quadro, então numa parede, algo que tivesse uma escala maior, eu poderia utilizar esse arco do ombro. O cotovelo, já por outro lado, a gente consegue intercalar mesmo numa folha menor. Então você consegue deixar, por exemplo, a mão travada e simplesmente com o cotovelo você deslocar. Então, vale a pena, por exemplo, fazer um traço de um lado a outro da folha, você simplesmente desloca o teu cotovelo com um pouco de ombro, é verdade, porque só o teu cotovelo não. Até porque se você quer um traço reto e não arqueado, você vai trabalhar um pouquinho também, ajustando tanto a mão quanto o cotovelo, né? A gente não é necessariamente um robô para ajustar só um eixo, né? Então a gente mexe tudo junto e vai meio que se ajustando. E o pulso, né, o que a gente acaba utilizando mais, justamente para traços menores, mais precisos, né, e aí você acaba explorando um pouco mais o pulso. Um mal muito recente, né, justamente a LER, né, lesão por esforço repetitivo, tá aí justamente por utilizar o mouse muito tempo, né, o dia todo dia. Então muitas pessoas têm problema no pulso, no antebraço, por inflamação. Então, às vezes, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, não sobrecarregar o pulso, trabalhar um pouco também com essas outras articulações, né? Então, tanto o cotovelo e talvez até o ombro, para poder, hoje, falando de mouse, né? Tem mouse vertical, trackball, enfim, algumas variações para você não forçar tanto o pulso, né? E assim por diante. No desenho também, enfim. Questão de uso, né? Então, assim como a questão das pegadas, o uso também, o pulso, você vai ter um traço menor, porém com mais controle.
O cotovelo é o intermediário, tá? Você já vai perdendo um pouco essa parte do controle, mas você vai ganhando em amplitude. E o ombro é o extremo, tá? Você ganha uma amplitude total, mas dificilmente você tem um controle no traço, né? Então é algo que você já não vai ter uma precisão muito grande, mas a tua área de abrangência já é a maior de todas, tá? E aquela história, onde utilizar cada um deles? Vai depender muito do que você busca. Uma outra coisa justamente do estágio do desenho, né? Então você tem o que eu tinha comentado antes, a pegada sobreposição. Ah, um traço que não sai tão forte, tão preciso, tão definido, por que utilizá-lo? Então, se você for fazer um estágio, esses da esquerda, que estão mais no esboço, algo mais rascunhado, que você ainda está experimentando o desenho, beleza, eles são mais apropriados. A partir do momento que você tiver uma exatidão ali, que você quiser uma precisão maior no traço, você vai alternando essa pegada, vai ajustando cada vez para um traço mais firme, mais preciso, até mais forte, mais escuro, porque você vai justamente finalizando esse traço, até chegar na etapa de finalização propriamente dita, que aí está pintado, mas não poderia ser apenas no traço. E aí é uma dica que eu dou para vocês ao longo da disciplina, principalmente nos exercícios, os primeiros rabiscos, tá? Aquela parte de experimentação para vocês verem, até no conteúdo de hoje, isso vai ser bastante útil. Tudo que vocês estiverem experimentando o desenho, menos força. Menos força, pode até ter uma precisão maior, mas relaxa na força, tá um traço mais claro, principalmente para quem tem aquela mãozinha de chumbo mais pesada, alivia o traço, tá? Traço bem tranquilo, bem leve, porque você ainda está experimentando. Vantagem no traço tão leve. Você consegue maneirar um pouco na borracha, você não utiliza tanta borracha, e caso a borracha seja necessária, vai ser mais fácil de apagar, já que é um traço que está mais fraco, e ainda assim vai ter a vantagem de não deixar a folha marcada. Não sei se vocês já perceberam, mas quando você aplica muita força no traço, a folha fica não só muito marcado o traço, mas o verso dela chega a ficar um vinco, né, de tanto que você apertou o lápis. Então, mesmo que você apague aquilo muito bem, já não tem mais o grafite na folha, ela já ficou marcada. Então, é como se ela tivesse continuando riscada, mas justamente pela pressão que você aplicou na folha. Então, maneira aí no traço, tá? Principalmente para esses traços iniciais. Artistas que amam odiar. Então, é uma série que eu trago ao longo da disciplina para a gente ver pessoas que trabalham no desenho e entender a potencialidade de cada uma delas. Tá? Então, Vince Lowe, ele é um exemplo muito legal de pessoas que usam o rabisco descompromissado, aparentemente, mas que de repente esses rabiscos ganham forma e sai um desenho dali. Então, vou mostrar alguns exemplos, tá? Então, a gente vê que é uma rabisqueira danada, mas que a partir daquilo a gente consegue identificar rostos, a gente vê desenhos muito bem trabalhados, e ele faz um pouco, ele desconecta um pouco desse conceito que eu acabei de explicar do traço definido, né? Porque ele faz traços aparentemente soltos, né? Mas que vão ganhando uma definição, vão ganhando uma precisão maior e aí formam um rosto, um desenho. Outros exemplos? Impressionante, né? Então é um estilo que eu gosto muito. E ele manda muito bem no que faz. Aqui tem até uns escritos também. Beleza. Vamos pensar no seguinte. Formas geométricas simples, tá? Nenhuma trapaça aí. Formas simples. Círculo, quadrado, retângulo, triângulo, losango, até hexágono já começa a ficar complicado. Vamos pensar até nas mais iniciais. Triângulo, quadrado, retângulo, círculo, beleza? Tranquilo? Tema da aula de hoje: desenhando com formas geométricas. Então vamos pegar da base essas formas geométricas simples. Vou explicar, tenham calma. A pergunta de hoje é: o que é mais fácil desenhar? Esse pôster sensacional do Aqua Teen Hunger Force?
ou as famosas formas geométricas simples? Enquanto vocês pensam na resposta aí, deixa eu dar uma geral no chat, peraí. Para quem ainda não postou no Discord, dá tempo, tá? Pode depois postar lá o desenho de vocês. Galera do Pegada Tripé bombando, né? Pode dizer, Grazi. O desenho eu mandei lá pelo Siga. Tem que postar no Discord também? Não, não. Vamos tentar explicar isso. Até é importante, uma boa pergunta. Tá A, bem. a obrigatoriedade é que vocês enviem pelo Siga, tá? Essa é a obrigatoriedade. O Discord é só uma maneira da gente compartilhar com a turma as atividades que a gente anda fazendo. Mas não tem obrigatoriedade nenhuma de vocês enviarem para o Discord. O Discord só é algo que a gente incentiva, porém é não obrigatório. Já o Siga é justamente nossa entrega oficial. Então, é importante que vocês enviem as coisas para lá, tá? Até porque as atividades que vão ser avaliadas obrigatoriamente enviadas pelo Siga. Então, isso é importante. Beleza? Muito bem, galera das formas, vamos ver. Pronto, o Mike já compartilhou o link do Discord. Muito bem, vamos ver então. Para a galera que achou que mais fácil é desenhar o pôster incrível e sensacional do Aqua Teen Hunger Force, beleza. Essa galera já está automaticamente formada, já pode ir para carreira profissional, ganhar rios de dinheiro, vida de luxo e ostentação. Então, beleza. Para a galera que já achou mais fácil, né, desenhar aquele primeiro exemplo. Para quem já for mais apegado ao realismo, né, então a realidade, como nós a conhecemos, então sabe que isso talvez não tenha passado de um sonho. E vamos ser sinceros, né? Então, o mais fácil é justamente trabalhar com as formas geométricas. Mas a gente pode chegar assim no resultado do pôster, tá? E aí vamos com calma, vamos devagar. Ali é a ostentação danada. Voltando aos métodos não tradicionais, não convencionais de ensino, tá? E é justamente o uso das formas geométricas simples para a estrutura do desenho. Então, esse é um dos primeiros conteúdos que a gente vai ver nessa parte construir. Então, construir a forma. Vamos pegar um exemplo que vai ser bastante recorrente aqui na disciplina. Então, o pato. Temos o pato aí. A ideia é que a gente vai tentar desenhar a silhueta. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar desenhar essa silhueta utilizando formas geométricas simples. Assim como esses brinquedos de criança de encaixar, você encaixar o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo e assim por diante, a gente vai tentar fazer algo parecido. Uma metáfora muito parecida com o Lego, por exemplo, que a gente tem blocos e a gente consegue fazer desde coisas muito simples com essas peças, assim como também resultados bastante detalhados, tá? Então é aquela história. Não é necessariamente o material ou a técnica que vai te limitar, mas simplesmente a prática que você tem em relação ao uso dela, ou Minecraft, para quem prefere a versão digital, né? E aí, lógico que todo mundo na vida, né? Sempre tem os que constroem e os que destroem. Mas voltando. Formas geométricas simples, então. Um dos grandes desafios é justamente em saber como estruturar isso, como encaixar. Para alguns de vocês, isso pode parecer perda de tempo e talvez um processo mais burocrático, principalmente para quem já tem uma habilidade maior com o desenho, já consegue desenhar, se fala, pô, a silhueta do pato eu faço de primeira ali, não preciso ficar usando esses recursos. Mas aí eu trago, por exemplo, o artbook dos Simpsons,
que ele mostra que é voltado para profissionais, tá? Então, para galera que desenha lá na indústria, tá? E justamente essa parte da animação, e utiliza essas formas geométricas simples como base justamente para conseguir um padrão, para você padronizar o desenho. Vamos pensar então os Simpsons, que é aquela uma empresa inteira desenhando, tá? Centenas de funcionários e todos eles têm que ter uma padronização de traço, porque imagina, numa animação que são vários quadros por segundo, se cada animador resolver desenhar o Homer de um jeito. Então vai ficar um negócio meio bizarro, né? Ele vai ficar tendo uma metamorfose ao longo dos quadros. Então, para criar essa padronização, eles têm esses guias. Então, esse livro traz muito desses guias, tá? Que mostra que alguns detalhes que parecem ser super simples, então a construção do olho, tá? Então a parte da bolinha preta dentro do olho tem uma proporção, tem uma escala, então não pode ser menor, não pode ser maior e assim por diante. Então, modelo de boca, orelha, assim por diante, tamanho de cabelo, espessura e tudo isso, tá? Todos esses critérios que vocês pensarem, não pode ficar nebuloso a ponto de manter dúvidas, de ter dúvidas na padronização. E aí, exemplos, tá? E aí, mostrando essa parte de padronização, nada mais é do que utilizar formas simples, como o círculo, por exemplo, para estruturar proporção. Então, medidas de altura, largura, coisas desse tipo. Para você ter uma proporção no desenho e ter a garantia que o desenho vai estar padronizado com os demais. Então, justamente eu mostro, nesse caso específico, tem diversos outros, tá? Mas nesse caso específico, a importância do uso das formas geométricas para a construção. Não dá para dizer que nenhuma dessas pessoas que desenham nesses lugares, a pessoa não tem habilidade, ela não tem domínio, ela não sabe desenhar. É uma piada. Então, lógico que ela sabe. Mas para conseguir ter essa padronização, é quase que uma escala, então toda uma padronização de medidas no uso desses desenhos. Então, isso vem ser bastante importante, consegue garantir a qualidade e também essa parte que os desenhos vão estar, se não iguais, tá? Muito próximos um dos outros, tá? Indiferente do profissional que for desenhar. Então, outros exemplos, tá? E aí, um negócio que eu gosto dos Simpsons, de qualquer outro desenho, assim, né, nesse padrão de qualidade, é saber que você tem uma padronização do traço, mas ao mesmo tempo você consegue uma variedade muito grande de personagens. Mas é uma outra discussão. Muito bem, voltando. Então a gente pega o pato, nessa parte, o desenho da silhueta em si, construído através de formas geométricas simples. Não temos um gabarito, tá? Então, se fosse perguntar quantos triângulos, círculos, quadrados ou retângulos a gente usa para fazer essa imagem, isso varia muito do padrão de cada um que vocês quiserem adotar, tá? Mas o importante é, indiferente do que vocês forem utilizar, queria mostrar um exemplo. Então a gente pode estruturar dessa forma. Se vocês estão enxergando bem nessa imagem da direita, vocês vão perceber que algumas formas não contemplam exatamente a silhueta do pato. E aí você fala, pô, mas não funcionou então, né? Por que que eu faço um círculo, sendo que esse círculo, algumas partes da cabeça vão ficar de fora, não vão ficar exatamente no contorno perfeito? E aí a ideia que eu dou é, num primeiro momento, esse aí é um primeiro traçado, não importa. Importa que você tenha mais ou menos uma noção de escala, as escalas estão aproximadas, e que você utilize uma forma, seja ela qual for, mais ou menos próxima daquilo que você busca. Então, mesmo que o triângulo não seja a metáfora perfeita para o pescoço, ele chega perto. Mesma coisa aqui para uma oval e assim por diante. Então, no caso da pata, acabou ficando aqui bem fora. Você fala, não poderia utilizar, por exemplo, dois triângulos? Pode, mas por enquanto, num primeiro esboço, isso não é necessário. A gente só está tendo um rascunho bastante inicial, só para ter ideia das formas. Aí depois a gente vai começar a analisar o que, que ficou de fora, o que, que ainda tem que se complementar e assim por diante. E aí você vai refinando isso. Então pode ver, já teve um detalhamento muito maior. Nesse caso, a gente já não se preocupa tanto em encaixar formas propriamente ditas. Ah, então eu preciso fazer todo o detalhamento com triângulo, com círculo, com retângulo. Não. Você pode simplesmente só refinar realmente a forma, coisa que você já viu que estava ali de fora e só ajustou.
e depois chega na silhueta propriamente dita, já com os detalhes todos bem definidos e muito próximo ali da foto. Beleza? Então, por exemplo, a Grazi. Acho que o retângulo no bico seria melhor porque depois era só arredondar as pontas. Beleza, como eu disse, não tem um gabarito, tá? Eu utilizei um triângulo, mas poderia ser um retângulo, sem problemas. Ah, não poderia ser um retângulo e um círculo na ponta? Pode, claro, por que não? Sem problema. É o que funcionar melhor para vocês, tá? A ideia é só que a gente consiga garantir um traçado adequado para a gente conseguir chegar naquela forma final. Então, basicamente é isso. E como eu disse, pô, mas parece um negócio mais burocrático, né? Eu poderia já ter feito essa silhueta aqui de primeira. Por enquanto, confia. Lembre do nosso acordo lá da aula inicial. Confie. Façam esse processo, experimentem e depois, no futuro, vocês podem julgar se isso vai ser útil ou não. Mas por enquanto, confia, experimenta, faça a experimentação, tá? E lembrando, tá? É a sina, é a maldição que eu compartilho com todos, ao longo da disciplina. Mais importante do que isso tudo, atenção para essas imagens. Com certeza, Mike, chegou a hora. Fotos do pato, todo mundo, beleza? Bico do pato, atenção. E aí vai vir a revelação bombástica. Todos vocês agora estão cientes da verdade absoluta que todos os patos estão usando, sem exceção, máscara de cachorro. São coisas que depois que você viu, jamais vai desver nessa vida. É a maldição. É assim. É, é algo que a gente carrega, aquela história que é o fardo. É o fardo em saber a verdade. E isso vai mudar a vida de vocês. Vocês jamais verão os patos da mesma forma. Tá aí, pronto. Enganaram a todos nós, mas estou aqui. É meu papel em revelar essa verdade. Muito bem. Seguindo. Isso vai ser relembrado ao longo da disciplina constantemente. Muito bem, voltando então. Forma geométrica simples, tá? E aí, como eu disse, o padrão que vocês acharem melhor. Algo que eu escuto muito é assim: pô, mas é difícil fazer o círculo, né? O círculo perfeito. E não precisa ser obrigatoriamente, às vezes um semicírculo, às vezes só uma curva, às vezes só uma estrutura dessa forma já ajuda. Porque em algumas vezes, não são raras as vezes, que você fazer a estrutura inteira do círculo perfeito, sem ter um compasso, uma moeda, algum outro artifício, ele é mais complicado do que às vezes fazer a forma que você pretende fazer em si. E não está errado, tá? Então você pode utilizar alguns outros recursos, ou alguma outra forma, uma oval, alguma elipse, alguma curvatura que te ajude, mas que não seja necessariamente um círculo perfeito, tá? E aí, exemplo do pato, refinar aquela coisa toda, beleza. E eu falo isso, tá? Parece que aparentemente é só para desenhos mais cartoonizados, mas não, vale para qualquer que seja o estilo, tá? Seja ele mais cartoon, seja ele mais realista, então sempre dá para aplicar esse estilo. E aí, nessa técnica, tá? Vamos tentar mentalizar cada uma dessas imagens, como que vocês fariam essa construção. Então, alguns deles já vêm de imediato, algumas formas primárias. Então, você olha, pô, isso aí é um retângulo, isso aí é um círculo, dá para emendar um círculo com um retângulo, pô, esse é um triângulo quase todo, então, sei lá, a cabeça desse é uma oval e assim por diante. Então, a gente vai começando a entender as formas, tá? Como se fossem gabaritos, e a gente vai identificando. Uma das primeiras coisas é tentar se desvincular do personagem, ou seja, você vai enxergar a silhueta. Independente se você reconhece quem é o personagem ou não, o importante é você fazer essa decupagem de começar a observar e identificar por um conjunto de formas. Não enxergar mais o desenho do personagem, porque isso vai criar alguns bloqueios em relação ao desenho. Então, essa parte de renovar o olhar está diretamente associada a essa parte da desconstrução. Simplesmente vamos encarar os personagens como um conjunto de formas. E a gente vai tentar identificar quais são essas formas, pelo menos as que funcionam melhor para a gente que a gente consiga aplicá-las nesse desenho
e reproduzir da maneira mais fiel possível. Beleza? Mais alguns? E outros exemplos. A atividade proposta para vocês treinarem depois em casa, certo? Todos já estão em casa, mas enfim, vocês entenderam. Utilizar as formas geométricas simples. E aí, como eu disse, a que vocês acharem mais fácil, mais adequadas. Não precisa ser necessariamente essas, mas qualquer uma delas, tá? Vão tentar fazer esse processo, só deixa eu tentar explicar o processo, tá? Quando eu mostro esse tipo de imagem, o aluno tem a ideia que ele obrigatoriamente tem que fazer uma do lado da outra. Não, isso perde o sentido, tá? No processo de vocês tentar associar algumas coisas que vimos hoje. Então, o traço, ele vai ser sequencial, ou seja, a gente faz a etapa 1, depois por cima dela a etapa 2, por cima dela a etapa 3. Então, toda essa parte do refinamento é no mesmo desenho, tá? Você fala, pô, mas não vai ficar tudo rabiscado depois no final? Vai e não tem problema. O que a gente vai usar para ajudar isso? Os diferentes tipos de traço. E aí, como eu tinha comentado anteriormente, esse primeiro traço, que é mais rascunhado, só para a gente experimentar as formas, o que a gente vai fazer? Traço esboço bem fraco. Então, a gente faz uma experimentação com um traço bastante fraco, até porque, se arrepender, você pode até desenhar por cima que ele não vai agredir, não vai te atrapalhar, não vai interferir. E depois que você tiver uma exatidão cada vez maior da forma, você vai aplicando mais e mais força na medida que for definindo o traço, até chegar nesse traço da direita final definitivo, mais escuro, mais bem definido. Porém, em cima do traço inicial, tá? Todos eles são sequenciais e são sobrepostos. Um está sendo feito em cima do outro. Na medida que vocês acabarem fazendo o terceiro desenho já direto, que se fosse dividir, fazer 3 desenhos, um do lado do outro, perde o sentido, porque você chegou nesse resultado sem necessariamente ter usado esses 2 passos anteriores. Perde todo o propósito do exercício, tá? A ideia é justamente você fazer essa experimentação com as formas, através dela ir definindo esse traço até chegar no resultado final. Tudo isso no mesmo desenho, tá? Então é algo que a gente vai tentar maneirar na borracha, deixa lá a borracha de lado, vai fazendo traço fraco, depois vai sentindo se a forma está correta ou não, e depois vai refinando cada vez mais. Na medida que for ganhando confiança, que a forma está ficando cada vez mais próxima, fortalece um pouco mais o traço até chegar na forma definitiva. Exemplo inicial, tá? Então vocês vão fazer essa construção através de formas geométricas simples até chegar nessa silhueta final. Lembrando, pode deixar o rascunho na folha, não precisa apagar, não precisa apagar a fase inicial. Pelo contrário, eu até prefiro que esteja esse rascunho inicial na folha, tá? Que dê para enxergar as formas geométricas simples na estrutura inicial e até chegar nesse contorno final, melhor definido, né, com traço mais forte. Exemplo 2. Vou mostrar um passo a passo, tá? Então, por exemplo, esqueçam a silhueta definitiva, vocês não vão ter isso na folha, vocês só vão ter a folha em branco. Mas vamos lá, vou começar a experimentar. Então, vou construir com algumas formas geométricas. Eu utilizei aqui triângulo, aqui poderia utilizar um retângulo. Fiz aqui um triângulo também, outro aqui, aqui. Beleza, aqui eu poderia fazer uma oval, outra oval e assim por diante. Vou refinando com outras formas. Não precisa fazer colorido também, tudo grafite, normal. E depois, cada uma das etapas, vai ajustando. Evitar o uso da borracha, tá? A não ser que ela seja extremamente necessária. Mas eu evitaria. Então, vai experimentando, coisa que, por exemplo, deixa eu explicar o porquê da borracha. A gente evita o uso da borracha porque a borracha acaba criando um arquivo novo. Deixa eu tentar explicar isso. Você está lá numa folha em branco. Aí você fez um traço. Se o traço for completamente errado e você realmente não for utilizá-lo para nada, eu até entendo. Então tudo bem apagar, não tem problema. Também não é assim. A gente tenta evitar, mas não é proibido usar a borracha. Mas, por exemplo, você fez um traço e percebeu que ele está um pouco errado, a pergunta inicial é:
o que está errado? Por quê? Uma folha em branco, ela tem o mesmo potencial de... Só responder a pergunta. Sem usar régua, né? Sem usar régua, sem usar régua. Totalmente solto, totalmente livre, tá? E aí a parte da construção do desenho. A tua folha é em branco. Então essa folha em branco, ela tem um potencial enorme de poder virar o que for, ao mesmo tempo ela intimida, porque ela é uma folha em branco. A folha em branco, ela não tem referencial nenhum do desenho, porque ela está em branco. Então, o primeiro traço que eu for fazer, então, sei lá, eu vou construir o primeiro triângulo. E aí eu fiz o triângulo. Pô, mas o triângulo está um pouco errado, ele poderia ser menor, poderia ser um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, mas a gente só sabe isso porque existe aquele bendito triângulo ali. A partir do momento que a gente apagar tudo, a gente volta para o zero. Então a história é que a gente consiga usar os nossos próprios erros em nosso benefício. Então, nessa ideia, a gente evita o uso da borracha, faz um traço inicial, seja ele qual for, e desde que ele esteja algo de acordo, que ele traga uma informação positiva, mesmo que ele esteja errado, não tem problema, a gente deixa ele lá. Por isso é importante fazer um traço bastante fraco, tá? Não aplicar muita força, não aplicar muita pressão. E aí, com isso, depois, faz por cima, refinando mais e mais. Então, você vai ajustando isso, e aí utilizando o teu próprio desenho como base, para ajustar cada vez mais nesses passos sequenciais, para ir corrigindo e chegar na forma mais próxima que for nas etapas finais. Beleza? Não, a gente vai chegar, já vou explicar os exemplos. Então, traços mais fracos, tá? Vai refinando até chegar na forma final mais definitiva. Beleza? Exemplos que vocês vão fazer. É para fazer o pato? Não, vocês podem fazer o pato, mas não é para fazer o pato. Exemplo A, está aqui à esquerda. Exemplo B, aqui à direita. Não é necessário preencher de preto, tá? Aqui só está como exemplo, só para mostrar a silhueta, mas basta o contorno. Basta o contorno. Lembrando, as etapas de esboço vão estar tudo aqui em cima desse desenho, tá? Então, formas geométricas, a parte do ajuste, tudo aqui mais fraco e a silhueta feita mais forte, em definitiva, por cima, tá? Exemplo C e exemplo D. Bom, são esses 4 exemplos, tá? Vocês vão poder fazer depois, vão treinar. Aquela história de sempre, vão treinando, compartilhem no Discord. Mais importante do que já fazer essa silhueta perfeita de primeira é justamente vocês trabalharem o processo. Então, lembre, não estamos trabalhando simplesmente o desenho da silhueta, estamos trabalhando o processo de construção através do uso de formas geométricas simples. Pô, professor, eu já desenho, já tenho experiência com desenho, eu sou obrigado a usar as formas geométricas? Obrigado ninguém a nada, mas é interessante utilizar as formas geométricas simples para aprender o processo. Então, essa parte de experimentação é importante agora sim, tá? Então, mais importante do que chegar numa silhueta final perfeita é a gente tentar utilizar, conseguir adequar esse processo. Quais as formas geométricas que eu preciso utilizar? É livre, vocês que vão escolher, tá? Aquela que seja mais adequada para vocês chegarem no resultado final. Volta no A e B, isso aí vai ser compartilhado com vocês o PDF, tá? Mas eu volto A e B. Desenho feito à mão mesmo? Desenho feito à mão mesmo. Inclusive, já estamos na própria escala da folha, tá? Vocês podem colocar a folha na horizontal, traço no meio, um exemplo aqui na esquerda, outro exemplo na direita. Mesma história aqui para os outros dois, tá? Então, pode ser 2 folhas, frente e verso, o que vocês acharem melhor, tá? Quem tiver a mãozinha mais pesada e depois vai acabar vazando a folha, então 2 folhas, ou para quem tiver a mão mais leve, frente e verso, dá para fazer uma boa. Tranquilo? Pode ser digital? Não que seja proibido, tá? Mas nesse início agora é recomendado que seja manual, tá? Até para a gente treinar um pouco. E uma das aversões que eu tenho a vocês migrarem para o digital é que vocês já se obrigam a fazer formas geométricas perfeitas. Então, não são raras as vezes que você usa um programa vetorial, por exemplo, aí vai usar um círculo perfeito, um triângulo perfeito, um quadrado e assim por diante. E isso às vezes acaba limitando esse processo. A coisa da imperfeição do manual
ele acaba deixando o processo mais orgânico. Então, ele não deixa essa coisa tão mecânica, fria, computacional, mas ele vai deixando o negócio mais artístico, mais solto. Então, aquela história. Ah, eu fui tentar fazer um quadrado, ele acabou ficando um pouco mais esticado, virou um retângulo. Ah, o círculo que eu fiz acabou ficando achatado, mas serviu para o que eu precisava. Sem problema. A ideia é essa, justamente ser um processo mais orgânico. Então, caso seja possível, tente fazer preferencialmente manual, tá? É para fazer as 4 silhuetas? É assim. A ideia é tentar treinar as 4, tá? Mas é uma atividade só recomendada. Então, essa não é obrigatória, não é de entrega. Mas então, tentem treinar aí preferencialmente as 4. Se não der tempo, escolha 2, tenta pegar uma mais fácil, uma mais difícil para treinar. O que vocês conseguirem, não tem um número obrigatório. Deixa eu ver, alguma pergunta que eu ignorei? Sem usar régua, sim. Eu acho que é isso. Beleza, pode usar outras formas, tipo losangos e trapézios? O que for mais adequado a vocês. É livre, tá? Fiquem tranquilos. Manuel, diga lá. Professor, em relação às fases do esboço, tem alguma regra quanto à utilização dos lápis graduados? Se você tiver os lápis graduados, começa mais duro para fazer o traço mais claro e deixa os mais moles só para fazer o contorno final? É assim? Ou não tem essa regra? Não tem uma obrigatoriedade, mas você pode fazer exatamente o que você disse. Você pode usar os grafites mais duros, e aí, por consequência, você vai ter um traço mais claro, né, para as etapas iniciais, e conseguir finalizar essas etapas mais escuras, mais definidas, com os mais macios. Para quem não sabe do que a gente está falando, tá? Para quem tem um estojo de lápis, por exemplo, que com diferentes tipos de grafite, então a família que é mais dura, intermediária ou mais macia, só para dar uma ideia, tá? Então o HB é um intermediário, aí depois tem a linha F, que é um pouco mais rígida, tá? Tem a parte também do família B, que é mais macia, e isso, por consequência, você vai ter um traço. Lápis mais macios tendem a ter um traço mais escuro, grafites mais duros tendem a ter um traço mais claro, até porque, pelo próprio material em si, o quanto que ele vai ser a folha abrasiva, né, o quanto que você vai deixar esse material na folha. Mas é possível usar. Mas se isso acaba ficando muito burocrático para vocês, tá? Ou, eu só tenho um lápis e eu nem sei qual ele é, tá? Geralmente, quando você não sabe qual ele é, tipo esse aqui assim, ele geralmente é HB, tá? Então, lápis número 2, não confunde 2 com 2B. Mas lápis número 2, geralmente é o HB, tá? Então, o HB é o padrão, é o intermediário. O que, que eu indico para quem tiver um único lápis? Pressão. Quanto menos força, mais claro o traço. Quanto mais força, mais forte o traço. Não conheço o traço ou a força do traço de vocês, então façam um teste. Se o traço padrão de vocês já é escuro o suficiente, é sinal que vocês têm a mão muito pesada. Então tente evitar, tá? Segura um pouco a força e dá uma maneirada, tá? Evita um pouco aplicar tanta pressão, principalmente para esses estágios iniciais, para essa parte da experimentação. O que eu diria? O traço inicial, ele é aquele traço que você vai enxergar com certa dificuldade. Ele vai ficar algo claro, você sabe que ele está na folha, mas se você for fazer algo por cima, ele meio que desaparece. Então, esses são os traços iniciais, tá? Conforme vocês vão ganhando confiança e a forma vai se ajustando, vão aplicando mais e mais força até chegar nesse definitivo. O definitivo, como o próprio nome diz, ele é o último estágio, tá? Então, é quando você já tem a certeza absoluta que aquele é o traço, até porque quando bate um arrependimento nesse tipo de traço, você vai apagar, nunca dá certo. Ou vai borrar, ou vai deixar a folha marcada. Então evitem, tá? Só passe esse traço muito forte no estágio final. Deixa eu até adiantar uma possível pergunta. Posso passar a caneta esse estágio final? Não é necessário, deixar lápis mesmo, tá? Mas meu traço é muito fraco, eu tenho a mão leve. Não tem problema, confia, vai o traço, tenta apertar um pouco, porque querendo ou não também, essa parte do aprendizado do uso da força e também dos estágios do esboço também fazem parte para essa etapa agora. Deixa eu ver.
Beleza. Ah, o Mike já mostrou aí dos lápis. Beleza. Mais dúvidas? Esqueci alguém? Ah, sim, o D é para sacanear, com certeza. Jasmine, talvez. Vamos lá, vamos aguardar. Não, não, não. Vamos voltar, tá? Voltando. Temos 4 desenhos. Esses dois, A e B, e esses dois, C e D. Beleza? São esses 4 exemplos. Ah, além deles, eu posso fazer o pato? Também pode, sem problema. Mas são esses 4 exemplos. Só esses 4. Sou obrigado a fazer os 4? Não, tente fazer os 4. Mas caso não dê, sem problema. Dica, tá? Tentem fazer aí, pelo menos para quem nunca fez nada desse tipo na vida, quem tem dificuldade, logicamente comece pelo A, tá? O A é o mais simples. Aí depois B e C são intermediários. E o D, consequentemente, é o mais difícil, tá? Então em ordem de dificuldade. O A é o mais simples, o D é o mais difícil. Para quem for conseguir fazer só dois, tenta o A, que é justamente o inicial, depois tenta pular para o C ou o D. Então, de repente, pula o B, e se der tempo, volta para o B e assim por diante. Beleza? Mais dúvidas? Tranquilo? Isso vai estar compartilhado com vocês, tá? Vou compartilhar o PDF, vocês vão ter lá. Muito bem. Como que ficou esse treino, tá? Então vocês vão treinar, compartilhem, tá? Compartilhem no Discord, para quem quiser, lembrando, tá? O Discord não é obrigatório, mas quem quiser compartilhar os desenhos para a gente ver os progressos, a gente ter esse comparativo, ter uma visão mais global de toda a turma, a gente vai vendo os resultados, a gente pode comentar lá, vamos ver. É importante, uma consideração que é importante fazer, tá? Os comentários no Discord, eles não são necessariamente, não temos mais essa hierarquia, tá? Que assim, só eu posso comentar as coisas. Todos vocês são livres para comentar, tá? Então vocês podem comentar os trabalhos de vocês também. Então, eu achei o desenho do colega muito legal, quero fazer um comentário, pode, à vontade. Não tenho nenhum momento esse detentor da palavra que só eu posso dizer. Posta o resultado no Discord? Posta o resultado no Discord. E aí, só uma ressalva, tá? Temos os lugares apropriados para postar, que senão o Mike depois vai me xingar muito. Pô, os alunos estão colocando nos lugares errados, então respeitem os canais do Discord, tá? Depois a gente pode indicar, olha, posta aqui. Então, na dúvida, sempre pergunta, mas temos lá os locais. Mike, depois compartilha os canais para postar no Discord. Pode mandar no WhatsApp do Mike, principalmente se forem horários inapropriados, pode ser. Deixa eu explicar. Só fazer os esboços com formas geométricas é a ideia, e aí o propósito desse exercício é justamente tentar treinar essa construção, inicialmente através das formas geométricas e depois ir refinando o traço até chegar na silhueta propriamente dita, tá? O resultado final não são necessariamente as formas geométricas, mas você utilizou as formas geométricas como base para a construção dessa silhueta. A gente quer o resultado final, a gente quer a silhueta. A gente quer chegar na silhueta. O mais próximo possível dessas imagens, tá? Então, vou até colocar o exemplo. Então, ok, eu quero o exemplo C. Então, eu posso utilizar, começar com círculos, começar com quadrado, começar com triângulo, o que for. Você vai refinando isso, mas o resultado final, eu quero chegar nessa silhueta. A construção inicial que foi feita através das formas geométricas, beleza? A ideia é que a gente treine um pouco mais disso. Pô, já vazou o WhatsApp do Mike, sacanagem. Podem postar no Discord e no WhatsApp do Mike. Inclusive vai ser ótimo. E se vocês puderem postar mensagens separadas em horários separados, melhor ainda, porque o Mike vai ficar recebendo constantemente mensagens ao longo do dia. Então, melhor ainda, perfeito. Professor, você disse que não era para usar borracha, então a gente. Sim, Rodrigo, boa pergunta. Lembrando, tá? A borracha não é terminantemente proibida, mas a ideia é que evite. Então, não, vocês não precisam apagar os esboços iniciais. Pode deixar aquela rascunhada toda ali embaixo do desenho,
sem problema nenhum, só lembrando de fazer a diferenciação do traço. Traços iniciais mais fracos, traços finais mais fortes, mais definitivos. Então é mais ou menos essa a ideia. Mas pode deixar lá tudo rascunhado, tudo rabiscado, não tem problema, não precisa apagar. Não precisa entregar uma silhueta limpinha dessa aí não, tá? Quanto mais rascunhada, melhor, até porque eu vou entender um pouco do processo de vocês. Não precisa necessariamente também desenhar um negócio todo rabiscado necessariamente, mas tudo que for estrutura de desenho que vocês utilizaram para chegar naquele resultado, pode deixar, não precisa apagar. Ó, o Mike querendo se vingar, sacanagem. Não, assim, eu acompanho pelo Discord e o Mike faz questão de acompanhar pelo WhatsApp também. Acho que a gente chegou num acordo bom. Beleza? Mais dúvidas? Tranquilo. Qualquer coisa também podem me procurar depois, perguntem, a gente vai responder. Certinho? Então, com isso, encerramos o conteúdo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Façam o treino, é importante, tá? Eu sei que o tempo é muito corrido, principalmente para alguns de vocês, mas tentem encontrar em algum horário no final de semana, seja quando for, façam as experimentações, tá? Elas vão ser importantes justamente para as próximas atividades, beleza? Boa noite, obrigado aí pela presença de todos. Fiquem bem, fiquem com saúde. Se por acaso você está conferindo o conteúdo gravado e tiver com dúvidas, pode entrar em contato que a gente responde numa boa. Seja pelo Discord, pelo Siga, por e-mail, onde vocês acharem melhor. Valeu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem com saúde. Valeu. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.